Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje trago um tema bastante pertinente, ou seja, como é que Montessori é vivido na sociedade atual. E hoje trago uma convidada de honra que há muitos anos dedica a sua vida a Montessori. É professora, especialista em Montessori e presidente da ABEM, a Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Thalita, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar com você, de estar com vocês, de estar aí, de poder compartilhar com você os nossos pensamentos e as nossas preocupações. É uma verdadeira honra tê-la aqui comigo. Obrigada por ter aceito este convite e partilhar connosco o tanto conhecimento que tem sobre Montessori. A Thalita tem dedicado a vida a Montessori, antes de tudo é professora. Especializou-se na educação Montessori no berço de Montessori, em Itália, onde tirou algumas especializações na educação Montessori, nomeadamente de 3 a 6 anos e de 6 a 12 anos. Entre outras coisas, é presidente da ABEM, Associação Brasileira de Educação Montessori, criada a pedido do próprio Mário Montessori, que era o filho da doutora Maria Montessori, em 74. Pesquisadora da Academia Internacional de Educação e integra a Comissão Científica da OMB, a Organização Montessori do Brasil, e ainda conta com várias conferências. Thalita, isto não é tudo, mas já é o suficiente para que os ouvintes do Montessori entendam a convidada de peso que tenho aqui hoje, porque muito mais havia para dizer, não é verdade? São mais de 50 anos, né? Que passaram muito depressa, Mara. Se a gente pensar, passaram muito depressa, com muitos acontecimentos, com muito movimento, né? Exatamente, parece que foi, se calhar porque às vezes quando pensa, não é? Parece que foi ontem, não é? Só que entretanto já passaram esses 50 anos. O que eu tenho pena, Mara, é que quando eu cheguei na Itália pela primeira vez, né, que eu cheguei acompanhando meu marido, que não é mais meu marido, mas é pintor. Ele ganhou um prêmio de viagem e foi ali que eu descobri o Montessori. Porque e isso, Thalita, para nos situarmos, que idade é que tinham ou há quantos anos é que isto foi? Em 1962. Eu conheci Mário, conheci Ada, conheci a associação. E agora o que eu fico triste é que as pessoas que eram os adeptos da Montessori, os professores que estudaram com ela, todos já faleceram, Mara. E, na verdade, restam pouquíssimas pessoas que viveram aquele momento. O verdadeiro contacto. E o filho da Montessori, isto é maravilhoso, para já é maravilhoso eu estar a conversar com alguém com esta bagagem toda, obviamente, mas que realmente conheceu o filho da Montessori. Recorda-se quando o conheceu? Que memória é que guarda? 1972, mais ou menos. Eu conheci até antes, porque em 1970 foi o centenário. E aí meu contato maior foi a partir do centenário. O Mário tinha muitas expectativas com o Brasil, com a América Latina. Ao mesmo tempo, o Mário carregava uma certa tristeza no desenvolvimento do método. Ele achava que muitas pessoas se apropriavam do método e não mantinham a essência. Foi uma das coisas, Mara, que eu tenho tentado, vou tentar até o fim da minha vida profissional, é manter a essência do método. Porque a Montessori sabia o que falava. Ela é alguma coisa maior do que simples conhecimento.
havia toda uma parte intuitiva muito forte, e que ela, como uma missão mesmo. Então, e Mário tinha isso, né? O Mário foi o grande companheiro dela, foi aquele que, na verdade, eternizou o conhecimento montessoriano. De modo que eu sentia que Mário, ao mesmo tempo que tinha grande esperança na continuidade do método, ele também tinha receio na descontinuidade dos princípios. Então, hoje... E na sua opinião, Talita, acha que isso nos tempos de hoje já está a acontecer? Eu acho que aconteceram muitas mudanças. O Brasil ele foi influenciado por uma outra metodologia montessoriana, chamada Sistema Lubienska, que era uma francesa que estudou com a Montessori. Então, houve uma influência muito grande em São Paulo, o que fez que houvessem duas correntes, a Montessori da Itália, que é a nossa, e a Lubienska, que é da França, que principalmente ligada às igrejas católicas. A Selma Perry dos Estados Unidos, que era do Sion, Freira do Sion, que agora está nos Estados Unidos. É uma metodologia forte, mas diferente, os princípios são diferentes. E isso fez com que o Brasil se perdesse um tanto. E também com que a ideia que o Montessori faz o que a criança faz o que quer, tomou o Brasil nos anos 70, 80. Agora, as coisas não acontecem também por acaso, Mara. O caso é o seguinte, à medida que a própria escola ela começa a abrir para uma escola aberta, uma escola sem limites, que nem é a escola montessoriana, há uma escola em que a escola faz o que o pai quer e não o que a criança precisa. A sociedade também foi se tornando permissiva e exigindo essa maior liberdade. Então, a escola montessoriana, ela passou uma época, nos anos 80, 90, em que ela era indicada por todos os pediatras e psicólogos cuja criança saía do normal. Então, você passou a ter uma escola de crianças com problema. Não estou falando de crianças de inclusão, não estou falando isso, estou falando de crianças, eu diria até que mal educadas. Problema de comportamento, vá. Mal educadas também, né? De famílias mal educadas também. Nós vivemos agora na pandemia uma tristeza que foi a falta de educação dos pais com as escolas, por causa da mensalidade que pagam. Começaram a desmerecer a escola, pressionar a escola, tratar mal a escola, quando, na verdade, Mara, a escola seria o local mais sadio depois da casa. E hoje assim deveria ser, e também, não sei se no Brasil nota isso, há também uma falta de respeito global, posso até dizer assim, pela figura do professor. Não é? Nós estamos aqui num ponto também grave nesse sentido, não é? Acho que agora há pessoas que dizem que depois da pandemia agora sim é que dão valor ao professor, mas também há as pessoas que criticam só por criticar. Acho que se calhar o cerne da questão também está aqui no valor da educação. Não acha que também é isso? É o valor da educação, não é só a educação que se dá em casa, não é? Mas é a educação que também se dá na escola. Não é os pais lavarem daqui as mãos e agora o professor é o responsável pelos filhos, que também há essa ideia errada, obviamente, porque os pais têm que estar envolvidos tanto na educação da escola como de casa. Mas há aqui uma certa desresponsabilização e uma certa crítica mordaz à figura do professor. Não concorda com esta ideia ou não? Concordo. Eu acho assim, o problema é muito complexo, Mara, pelo seguinte, as escolas, muitas escolas, mesmo as montessorianas, elas cederam aos pais uma certa liberdade de adentrar a escola e exigir determinadas coisas. E foram cedendo por causa do clientar, quer dizer, eu preciso de cliente, eu vou cedendo. A escola montessoriana não é a primeira a ser buscada numa sociedade.
em geral, como eu falei, os pediatras indicavam muito, as psicólogos indicavam muito. Se você começasse a aceitar, você acabava tendo uma escola comprometida com a disciplina, com os resultados. O Montessori, ele é muito simples, mas ele é um caminho. E é simples, mas também exigente, não é? Mas é simples, mas é exigente. O não é não. Não se discute se é sim, se não é, se é mais ou menos. Não é não. E o sim é sim. Mas as regras são muito claras desde o início. Tanto que no colégio, no Constructor, eu tive o Constructor por 40 anos. E nesse contrato do pai com o colégio, tinha um pedido de a inscrição do filho dele naquela escola, ele respeitando os princípios da escola. E o não respeitar os princípios da escola, o contrato estava rescindido. Porque um pai que vai a uma escola montessoriana, ele tem que parar para pensar, porque ele não pode mentir, ele não pode bater, ele não pode Exato. gritar, ele precisa ser uma pessoa normal. Sim, sim. Uma pessoa normal, uma vida normal, sem gritar com uma criança, sem bater numa criança, sem mentir para uma criança. Né? Ele é um modelo. A Montessori, ela era muito severa com o adulto. E tem horas, Mara, que ela tinha toda a razão. Quando ela escreve o acusado, todo pai deveria ler o acusado. Porque a gente perpassa por esses momentos em que nós temos com a criança ideias e temos com a criança atitudes erradas. No outro dia, eu estava saindo de uma escola e um pai saía com um filho, com uma criança de 1 ano e meio, mais ou menos. E essa criança de 1 ano e meio, no colo dele, batia no rosto dele. Gente, sabe, você não olha para aquele pai e fala, gente, como é que vai ser teu filho se ele bate no teu rosto? No meio da rua, sabe? E o pai fazendo, onde você quer ir, você quer ir não sei onde, dando a ele todas as chances dele ser normal, e ele não sendo, e ele não cortou, porque bastava ele se dirigir à criança de uma maneira mais séria. Então, a relação não é harmônica. A única coisa que a Montessori pede é uma relação normal e harmônica. Eu estava lendo hoje, Mara, os direitos da criança, e fico muito, muito triste dos documentos, os grandes documentos oficiais, eles não emplacarem, porque o que está aqui nos direitos da criança, nada disso aqui acontece. Verdade. Nem com a família, Verdade, nem verdade. nem com o governo. Muito menos, talvez. Que direitos são esses? Que direitos são esses? O sexto princípio fala, a criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. Agora, o que está acontecendo? A criança faz as coisas erradas, quebra as coisas, bate, morde, e é considerado normal. As coisas são normais. É fase. Ele está nervoso. E Thalita, na sua opinião, pronto, esse é o contexto contemporâneo, não é? Na sua opinião, como estudiosa, observadora, professora, onde é que Montessori pode dar a volta a esse padrão, digamos assim? Olha, eu vejo assim, eu acho, inclusive as pessoas às vezes acham que tem que buscar novidades hoje para dar resposta a Montessori hoje. Eu acho, por exemplo, metodologicamente falando, e mesmo na relação com a criança, eu acho que a neurociência explica muita coisa. Né? Mas você não pode lidar com teu filho como se ele fosse um paciente. Você tem que olhar para o seu filho e saber o que é que ele pode fazer. Ele tem 1 ano, ele pode comer sozinho,
Ele tem 1 ano, ele pode começar a andar? Ele tem 2 anos, ele pode começar a falar? Como é que eu ajudo meu filho a falar corretamente? A gente estava num curso ontem e uma criança de uns 6 anos, 7 anos, ela estava analisando uma gravura e as pessoas, os cursistas falavam, nossa, que belo vocabulário. Esse belo vocabulário, ele é, ele é obtido em casa. Na verdade, ele foi oferecido à criança em casa. A escola ajuda muito. A escola ajuda principalmente ao falar. A criança ter mais liberdade de falar. Porque, às vezes, em casa, ou tem o irmão mais velho, ou tem ao pai ou a mãe, agora tem o celular, né, Mara? Nós agora temos um concorrente, que é o celular. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Eu acho que, primeiro, uma coisa super importante para mim, pode ser que vocês achem até uma coisa meio grosseira. Eu não conheço uma criança que tenha pedido para nascer. A criança nasce por um desejo de um casal. Por enquanto, é o que a gente está vivendo. E se essa criança não pediu para nascer, se ela nasceu, a pessoa que a recebe assume uma responsabilidade por toda a vida. E essa responsabilidade quer dizer atenção, cuidado e colaboração. O que eu sinto é, você tem um filho, depois você tem que sair, você é médica, você é juíza, você vai trabalhar na casa da patroa, aí a criança fica com não sei quem, fica com não sei quem. Gente, toma cuidado, toma atenção nessa criança. A criança precisa de atenção. Ela não precisa de complacência, ela precisa de atenção. A criança hoje, ela não tem nenhum momento em que alguém diga não para ela. Todo tempo se deixa a criança fazer as coisas por causa da liberdade. E o que é pior, Mara, eles dizem que essa liberdade é uma liberdade montessoriana, porque no Montessori tem a fala, siga a criança. Mas não tem nada, obviamente, não tem nada a ver com a liberdade em Montessori. Nada a ver, até porque Montessori, como já aqui falámos em quase todos os episódios, falamos aqui do adulto preparado, do ambiente preparado. A criança tem realmente, numa casa, por exemplo, numa casa de família, numa escola, tem liberdade, mas é sempre uma liberdade condicionada. Não é a criança estar a partir uma cadeira e nós, sim, está tudo bem, não é nada disso. Por isso é que se cria talvez estas confusões quando se fala em liberdade. E o que a Thalita está aqui a dizer é que, de facto, estamos perante uma sociedade muito, muito permissiva, onde sem pedagogia, digamos assim, não é, Thalita? Sem pedagogia alguma. Eu acho sem base, e me perdoe, Mara, sem princípios. Porque eu acho assim, se eu matriculo meu filho numa escola, é porque eu acredito nela. Se eu vou a um médico, é porque eu acredito nele. Se eu acredito, eu respeito. Ninguém pode desrespeitar o outro, seja ele um adulto ou uma criança. E hoje as pessoas estão muito desrespeitosas. As pessoas estão muito desrespeitosas. Na pandemia, eu acho que as famílias compreenderam com um percentual bom o valor da escola, como você disse. O valor da escola e o valor do professor. Porque os pais não sabiam estar em casa 24 horas com o filho. Eles não estão acostumados, não estão habituados. Ele passa feriado, sábado e domingo. É diferente. Em geral se sai, em geral vai ao shopping, em geral vai fazer um brinquedo, em geral faz alguma outra coisa. Estar 24 horas com uma criança não é fácil, inclusive entretê-la. E esse aí é um ponto interessante para ser falado. O que é entreter uma criança? Exato. Entreter é diferente de distrair, não é? Passar o dia brincando com ela ou
brincar com ela em determinados momentos e ela estar com você em determinados momentos, lavando a louça, colocando a mesa, dobrando a roupinha dela, ajudando a varrer. São coisas que ela faz na vida prática. A vida prática montessoriana, Mara, é um deslumbre de coordenação motora. E as crianças gostam de participar. Elas gostam. O meu filho tem 2 anos e meio e ele fica contente, eu vejo no rosto dele, que ele fica satisfeito quando, por exemplo, regou a flor e pronto, e sem derramar água, ele fica contente, porque eles gostam de participar, gostam de se sentir úteis. É a tal envolvência, não é? Envolver os nossos filhos na nossa vida, porque eles não são nossos inquilinos. Eles fazem parte da nossa vida e da nossa casa, não é? Mas a gente está tratando como se eles fossem os donos da casa. É um pouquinho diferente. Nós somos inquilinos deles. Sim, verdade. Nem eles são nossos inquilinos, mas também eles também não são os reis e senhores, porque às vezes também há essa ideia que... não é essa ideia. Isso às vezes está também muito latente. Filhos que mandam nos pais, não é? São pequenos reis, que os pais fazem tudo para os filhos, ficam sempre em último lugar, são contrariados a fazer. Mas com isso ele deseduca. Resiliência faz parte da vida. As nossas crianças não têm dificuldade para nada. E quando você tem criança crescida, eu já vi, antes da pandemia, eu fazia supervisão nas escolas. Então, eu conheço muitíssimas escolas do Brasil, escolas, inclusive, de nível alto, social alto, etc. Você tem uma criança de 6 anos com chupeta. Você tem uma criança de 6 anos com fralda. Você tem uma criança de 6 anos com a mamadeira. Mara, isso é uma loucura. A criança não tem nada disso desde 2 anos. Até porque isso vai trazer consequências futuras, obviamente, não é? Sérias, muito sérias. Aí você precisa... A família chega na escola com uma criança aos 6 anos para ser alfabetizada, que no Montessori não é necessário, ele pode estar lendo e escrevendo antes, 4,5, 5 anos ele já está, muito seguro, fazendo um belo primeiro ano. O nosso primeiro ano montessoriano é culto, é um primeiro ano avançado, não é uma sala recreativa. O programa é um programa de educação cósmica forte, só em 5 grandes lições. Agora, imagina aquela criança que vem, um bebê, olha que o bebê, para mim, é forte a beça, mas essa criança que vem um bebezão de uma mãe que super protege, que veste, que calma. Exato. E isso é muito mais comum do que se possa pensar, não é? Porque depois, quando chegarem aos 20 anos, vão continuar a ser super dependentes dos pais, vão ter dificuldade em tomar decisões, vão ser inseguros. Por isso é que às vezes todos nós se calhar conhecemos jovens adultos que nós achamos, mas é tão dependente, ou é tão inseguro, é tão nervoso, e às vezes tem a ver com a infância, obviamente, com a forma como foi educado, não é? Eu acho assim, a escola costuma fazer muitas reuniões com pais, em geral as escolas procuram estar com as famílias, orientar, etc. Mas tem horas que não adianta muito, porque a força do cotidiano é muito grande. A força do grande é muito grande. E as pessoas estão confundindo amor com licenciosidade. E não é, amor não é isso. E com super proteção, não é? Não deixar às vezes estar ali as crianças viverem, porque agora até se fala muito, deixem as crianças brincar, deixem ir para a rua, deixem cair, faz parte da vivência, não é? É que quando falamos aqui em super proteção, é mesmo a nível global. Há crianças que estão dias inteiros em apartamentos, há crianças que não saem para ir ao parque porque os pais têm medo
que caia, ou se está a chover que fique constipado. Há uma série de medos em torno do crescimento da criança que a vai aniquilar, não é? Pois é, e nós estamos assim, se a criança, para mim, eu sempre achei que a criança deveria ir cedo para a escola, porque eu acompanhei bastante na Itália os nidos, que eram oferecidos até às embaixadas, aos bancos de Itália, eram nidos montessorianos fantásticos. Então, aquela criança estava ali até os 3 anos. E depois você sabe que eles têm jardins da infância, eles têm lá do próprio governo, coisa que aqui é raro, né? Aqui são pouquíssimas. Então, essa criança ela é acompanhada desde cedo. Ela precisa estar com outros, porque o outro lhe dá um limite muito interessante. A outra criança dá um limite muito interessante, que às vezes o adulto não dá. Porque a criança, mesmo o bebezinho engatinhando, eu via lá na escola, nós tínhamos também berçário unido, e ele engatinhava, quando ele chegava perto do outro, ele tocava. O que é isso, né? Quem é? Alguma coisa que se move. É como se estivesse a ver ele próprio, talvez, não é? Crianças dessa faixa etária, quando começam a ver os outros, não é? Parece que estão a ver eles próprios, não é? Ficam assim meio confusos, quem é, não é? Encantador. Bebê engatinhando na frente do espelho, olhando para ele. Sim, sim. E ele pensando que ele é outro, é encantador. É sem dúvida. E Thalita, quando pensa, portanto, quando começou a ter o contacto com Montessori nos anos 60 e quando olha para a realidade de agora, de 2021, na sua opinião, quais são os verdadeiros... qual é o verdadeiro desafio de Montessori na sociedade atual? Olha, eu diria para você que tanto a família quanto a escola, a gente não vai conseguir mudar a sociedade. Do jeito que ela está, querendo aproveitar ao máximo o prazer, a sociedade está muito em cima do prazer. Isso não significa classe rica nem classe pobre. Podendo, vai-se para o prazer e para a diversão. A gente tem vivido isso aqui, né? Então, eu acho assim, nós precisamos passar aos pais a responsabilidade do filho que ele pediu para ter e teve. Ele é uma responsável, e ele tem que ser responsável não é só por uma saúde física, ele precisa ser responsável por uma saúde psíquica e também espiritual. Esse espiritual não é religioso, você sabe disso no Montessori. Tudo do Montessori que vai ao psíquico, ele está abrangendo o campo espiritual. E a casa precisa voltar a ter valores. Você lembra da tua casa quando você era pequena? Do teu pai, a mesa, não era assim a tua casa? Sim, claro. Hoje o pai está vendo o jogo. Às vezes nem está a prestar atenção. E outra coisa que acrescento aqui, que é uma opinião pessoal, vale o que vale, eu acho sempre que o que falta hoje em dia, e também só me apercebi disso depois de ser mãe, obviamente, porque antes de ser mãe eu acho que não estamos tão despertas para esta realidade, ou para quem não trabalha com crianças, obviamente, acho que falta conexão entre pais e filhos. Não é só ter, não é só proteger do frio, não é só alimentar, é conexão. Será que os pais conhecem verdadeiramente os seus filhos? Será que estão verdadeiramente interessados em conhecê-los? Eu sinto isso em observações diárias. As pessoas, não é nenhuma crítica, atenção, porque as pessoas realmente têm vidas caóticas, é o trabalho, é a vida pessoal, é imensas coisas na cabeça, mas a verdade é que falta conexão. Há pessoas que não conhecem os seus filhos. E se não os conhecem em pequeninos, quando eles forem adolescentes ou jovens adultos, muito menos vão conhecer. E por isso é que depois há aquelas histórias, o meu filho não fala comigo, o meu filho não se abre, e há afastamento entre pais e mães, e entre pais e filhos, não é? Eu acho que isto é a minha observação pessoal, Thalita. Acho que falta conexão.
O que você chama de conexão é exatamente o que eu chamo de responsabilidade. Se eu tenho um ser, se eu gerei um ser, eu preciso ter essa conexão. Não fui eu que gerei, gente. Há tanto que você vê que muitas vezes, quando acontece, né, do falecimento da mãe, ou alguma circunstância desastrosa, alguma coisa assim, a criança vai fazer essa conexão, ou deveria fazer com outra pessoa. Às vezes com os avós, e às vezes não, com uma outra pessoa diferente. Porque ele precisa, senão ele não sabe que está nesse mundo, ele fica perdido, feito pipa. Claro, porque é necessário que a criança tenha sempre, quando nós falamos aqui em guia, não é? Um adulto que seja o seu exemplo, não é? Independentemente de ser o pai, a mãe, porque depois depende das realidades de familiares de cada um, mas seja qual for o adulto que está a orientar essa criança, ou que a criança o vê como a sua base, não é? Tem que ser sempre um exemplo, porque a criança vai crescer a observar aquele adulto, não é? E isso dá-nos assim essa grandíssima responsabilidade, para além de ser pai e mãe. Temos que ter essa responsabilidade, porque é como a Thalita diz, nós é que os tivemos, nós é que os desejamos, não é? Por isso ainda temos que sim ter essa responsabilidade em cima. Para além do tudo, também temos que ter essa responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem que eu sou muito drástica, né? E que a Montessori era também, talvez eu seja para ficar parecido. Não é isso, não. Eu acho assim, eu acho um absurdo você criar uma coisa que você não possa controlar, que você não possa fazer bem feito, gente. Sabe, não é possível que você invente uma coisa a um elemento, um ser com vida. Isso pode ser uma criança, pode ser um animal, sabe? Se você tem que cuidar, às vezes eu sinto as pessoas mais conectadas aos animais, aos pets, do que aos filhos. Sem dúvida. E até acrescento aqui uma coisa que eu observei. Quando estivemos aqui em Portugal encerrados em casa, via-se mais pessoas a tentarem ir ao parque com os cães do que com crianças. Eu tive situações em que eu tive de deixar de ir àquele espaço porque estava cheio de cães. E cheio de, de cocó de cão e nem vou falar dessa parte porque isso é mesmo já bater no fundo em termos de civismo. Mas isto, se nós estamos a ver mais cães do que crianças, eu fazia sempre um esforço para sair com o meu filho todas as manhãs e às vezes até bastante cedo, para não me estar a cruzar com outras pessoas. Mas era incrível, ao fim do dia, por exemplo, observar, houve muito poucas vezes que eu me cruzei com pais com outras crianças. Muito poucas vezes, isto em meses. E numa cidade grande, não é? Chegamos a um ponto, já não sabemos se aquele parque infantil é para crianças ou é para cães. Eu vejo, eu lido com pessoas que trabalham, que têm cães, que têm canil, etc., é um exagero, e às vezes até o animal dorme em cima da pessoa, ao lado da pessoa. O filho não, dorme na cama dele, o cachorro dorme na sua cama. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. A escola precisa se reinventar. A escola montessoriana, ela não teria tanto que se reinventar, porque todo o acervo de materiais ele já está muito estudado, muito trabalhado e corresponde muito às necessidades básicas da infância e da pré-adolescência e da própria adolescência. Eu acho a escola, tudo que eu tenho estudado, eu acho que ela está pronta, ela precisa ser mais conhecida. Sem dúvida, Montessori sem dúvida. Não é conhecido. Não é, Thalita, e outra coisa que eu acho também é pertinente aqui dizermos, esta filosofia, que eu acho que é de facto uma filosofia de vida, é muito mais do que uma pedagogia, porque Montessori entra-nos pela vida e nós, se queremos viver Montessori, somos obrigados a mudar como pessoas, é impossível. Isto é sobretudo também muito marketing a tornear Montessori.
Há uma máquina de marketing em que o facto de dizer que esta escola é a inspiração Montessori já é justificativo para poder cobrar mais não sei quanto. E isso não é correto, porque muitas das vezes essas escolas que existem com a tal inspiração Montessori, que normalmente é ali nas prés, não fazem atividades 100% Montessori. Claro, elas dizem que é inspirado, mas estar a cobrar muito mais por isso está errado. Porque Montessori é simplicidade. Essa pessoa não é idônea, Mara. Ela não poderia ter dirigido uma escola. Ela não é idônea. O que você está vendo hoje na educação é falta de idoneidade. Hoje, se você quer fazer uma escola de inspiração montessoriana, põe a Toca do Coelhinho, põe outro nome, mas não o nome da Montessori na porta. Não é real, não é verdadeiro. Você não trabalha com os princípios. Verdade. E até porque muitas vezes, Thalita, eu peço desculpa estar a interromper, mas isto é um assunto que acho que nos ferve o sangue quando estamos envolvidos com Montessori. E pessoas que não têm qualquer formação, que nunca fizeram sequer, se calhar que nunca leram nenhum livro de Maria Montessori. Como é que podem dizer, mas eu já tenho ouvido isto, eu na minha sala de aula faço atividades Montessori. Está bem, mas o que é fazer atividades Montessori? E porquê é que faz? Como é que faz? Será que sabem? A questão é esta, e estamos a falar dos adultos da manhã, estamos a falar de crianças. Eu acho que isto é gravíssimo, porque estamos a brincar, parece que estamos a brincar às casinhas, não é? Como é que podemos dizer que uma escola é Montessori quando as paredes estão cheias de cores e cheias de bonecos? Isso não é Montessori, lamento, não é. Cama de casinha não é Montessori, lamento, não é. Tem aniversário Montessori, Mara. Aniversário Montessori. A Montessori baixou, desceu e está dando regras do aniversário. É um modelo americano de botar o sol no meio, de rodar a volta não sei quantas vezes. É Montessori. Agora, no outro dia, numa cidade que eu visitei, que eu estava visitando, tinha um banheiro Montessori, gente. Isso é brincadeira, isso é falta de respeito. Verdade. É como esta questão aqui da cama, que eu peço desculpa de voltar a falar nisto, eu já tenho aqui falado nisto, porque eu própria caí na situação da cama. Eu vivi em Inglaterra, como já contei, e lá é que eu descobri a pedagogia, mas a situação da cama de casinha, eu como tinha pouco conhecimento, eu fui engrupada, digamos assim, na cama de casinha. Depois é que descobri, mais tarde, que isso não tinha nada a ver, não é? Isso não está em nenhum livro escrito cama de casinha. O que a Montessori dizia era cama no chão, não era de casinha. E depois comecei-me a perceber que as camas de casinha custam um balúrdio. Meus senhores, a cama de casinha é lindíssima. Vocês podem adorar a cama de casinha, fica muito bonita num quarto e nós mães adoramos, mas não é Montessori. É só isso, não é? Não foi, não é nem o princípio, faz mal? Não faz mal, mas não é Montessori. As pessoas não entendem bem que uma coisa é ou não é. Quer dizer, você quer fazer, faça, mas não chame assim. É mentiroso, você está usando uma coisa errônea, você está usando um nome errado, você está usando um conceito que não é seu, Deus meu. Como é que eu vou ser diretor de uma escola se eu não tenho idoneidade? Claro, e depois outra coisa, Thalita, Montessori nasceu na pobreza. Nunca se esqueçam que Maria Montessori, não é, educou crianças dos bairros pobres de Roma. Pobres, mas pobres mesmo. Como é que de repente isto torna-se uma marca de marketing e vemos o que vemos, não é? Escolas Montessori que cobram balúrdios, não é? Porque é Montessori, é os materiais, é tudo gira em torno de muito dinheiro. Mas aqui o que eu quero dizer, e temos aqui a Thalita, que é uma grande especialista em Montessori, não é preciso dinheiro. Vocês podem praticar Montessori na vossa casa sem gastar dinheiro. Verdade ou mentira? Não podem, não, devem.
Se você não quer fazer Montessori em casa, não coloque seu filho em uma escola montessoriana, que vai ser incongruente. Ele vai na escola viver uma coisa, em casa outra. Na escola ele é independente, em casa ele é dependente. Como é que pode? É dual, é uma dualidade. Não pode, a criança não pode viver dualidade, gente. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E por isso, mais uma vez, aqui digo, se identificam com a pedagogia Montessori, se sentem atraídos, se gostam, procurem informação. Procurem fazer há variadíssimos cursos fidedignos online hoje em dia, porque estamos também onde estamos, temos que falar no online. Comecem por ler os livros da Maria Montessori, ou alguns que existem de outros autores que são também fidedignos, nem todos, mas há alguns que são. Ouçam este podcast, mas informem-se, porque nunca se esqueçam que estão a trabalhar a educação das vossas crianças. Não basta ir para a rede social e ver as fotografias bonitas do Instagram e do Facebook e dizer eu também quero fazer assim, porque isso não é real. Porque cada família tem uma realidade, não é, Thalita? Cada família vive Montessori à sua maneira. A sua compreensão e a sua experiência de vida, né? As pessoas precisam pensar nisso. Agora, outra coisa que você já falou e que é importante reforçar, para você entrar no Montessori, você participar de uma escola montessoriana, você se prepare para mudar. O Montessori exige de você verdade, exige de você assertividade, exige de você a bondade, exige de você tolerância, exige de você perseverança, de modo que cada dia é responsabilidade pelo todo, não é só seu filho. Não é só seu filho. Agora, eu considero um momento na sociedade, Mara, difícil, mas eu acho que a escola montessoriana pode realmente se preparar para educar e obter excelentes resultados. Eu tenho encontrado em escolas, à medida que as pessoas vão, montessorianas, à medida que as pessoas vão se atendo aos princípios e vão vendo que os princípios são simples, faça você mesmo, procure você entender, reflita. E aí, vamos fazer o quê? Como é que nós vamos ver? A que horas? Junto? Né? A resiliência, saber como viver situações de resiliência. Humildade, não é? A humildade também, a simplicidade, a partilha. Amizade. E a partilha é muito, acho que é muito saliente em Montessori também, a partilha. Eu acho também. E pensar que nós estamos num mundo que é um mundo difícil, mas que nós não precisamos ser parte desse mundo difícil. Nós podemos estar nele e não contribuirmos para ele. Certíssimo. Entendido? Sim, certíssimo. É a atitude. A atitude é que vale tudo. Thalita, tanto que havia para dizer, eu estou aqui deliciada a ouvi-la, mas não quero tomar mais do seu tempo. Deixo-lhe só uma última pergunta para quem nos está a ouvir agora, para quem nunca ouviu falar de Montessori, para quem ouviu, mas ainda sabe pouco, qual é que é o seu conselho? Você precisa pensar que você não tem o teu filho, a tua criança, não é um objeto. Ele é um ser. E esse ser, ele vem de dentro para fora. Muitas vezes você olha uma criança, você não reconhece dentro dela a tristeza, a insegurança, a falta de o sentimento da falta de afeto. Então, você tem que tentar ler seu filho dentro, tornar sua família humana, normal, participativa, colaborativa, conversando, dialogando. As crianças não dialogam com adulto, Deus meu. Então, o adulto é responsável, quer queira, quer não. A responsabilidade é muito maior, porque não é um ser físico que ele vai botar no mundo aos 18 anos. É um ser psíquico, um ser digno de viver a sociedade, de poder colaborar com a paz, de poder exigir coisas corretas. Criar um filho correto é uma bênção.
É uma bênção que as pessoas têm que agradecer a força divina por causa disso. Porque não é fácil, é muito fácil uma criança já sair, resvalar pela vida por causa da educação que recebeu. Muito obrigada, Thalita. São sábias palavras aqui da nossa querida convidada, que é tão sábia. Obrigada de coração. Estou verdadeiramente grata por ter a oportunidade de estar aqui a conversar consigo. Obrigada, Mara. Muito obrigada, e mande sempre notícias. E vocês também. Tá? Saber de vocês, tá bom? Deixo aqui um convite para quem tiver curiosidade de visitar o site da Associação Brasileira de Educação Montessoriana, a associação que é dirigida aqui pela nossa querida Thalita de Almeida, e quiser conhecer melhor este trabalho, é só ir a montessoribrasil.com e lá vai ter toda a informação sobre esta associação que se dedica a Montessori desde 1974. Não é qualquer coisa, é desde 1974. E antes de me despedir, quero deixar aqui também mais um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori em casa, que sejam assistentes ou que sejam guias, proprietários de espaços de Montessori em Portugal ou no Brasil, ou que de algum modo estejam ligados a Montessori. Entrem em contacto comigo, com o Montessori, porque eu adoraria ouvir as vossas experiências. Nunca se esqueçam que Montessori é partilha. Muito obrigada. E aqui me despeço, minha querida Thalita. Muito obrigada. Felicidades para você, para o teu filho, para as pessoas que trabalham no Montessori aí em Portugal. Obrigada. Felicidades. Obrigada. Um abraço. Muito obrigada, minha querida. Aqui me fico. Se quiser saber mais sobre este ou outro tema, basta ir a montessori.pt e encontrar nas nossas redes sociais. Um beijinho e até para a semana. Um abraço grande, um abraço. Tchau. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.